Boa noite, meus irmãos, a paz de Jesus. Sejam bem-vindos a essa novidade do Grupo de Oração Água Viva, né? A gente vai, então, começar nessa semana a produção de algumas lives, né? Iniciando aí mais esse instrumento de evangelização, de proximidade com Deus. E durante esse mês de maio, a gente vai falar, então, de um tema do Grupo de Oração, que foi Maria em Ordem de Batalha, mas agora esmiuçando um pouco mais, né, alguns detalhes bem interessantes com relação às aparições de Nossa Senhora. Então, querendo deixar claro, né, que são aparições que são reconhecidas pela Igreja, e a gente depois até vai comentar um pouco sobre essa questão do que é reconhecimento pela Igreja, né? Mas é um detalhe um pouco mais à frente. Mas o que nós queremos ressaltar é como que Nossa Senhora é importante na economia da salvação. Quando Jesus veio ao mundo, ele foi a consumação da revelação de Deus, o cumprimento de todas as profecias, mas ele deixou um legado para a sua igreja. E um legado muito especial para a nossa mãe, Maria Santíssima. Então, nós vamos estar falando, né, sobre a importância de Maria na evangelização dos povos e também, né, na sua missão enquanto mãe da igreja de seu filho amado. Lembrando que lá na cruz, Jesus ele já fez aquele gesto de amor por sua igreja, entregando o discípulo amado à sua mãe e a sua mãe ao discípulo amado. Ele disse a João: eis aí tua mãe, e disse, para Nossa Senhora: mulher, eis aí o teu filho. Então, ela que esteve sempre ao longo da história da igreja ajudando, acolhendo seus filhos, mesmo na vida terrena, como também após a sua assunção. Então, hoje nós vamos iniciar falando dessa aparição, de grande relevância, que foi Nossa Senhora de Guadalupe, mas eu queria citar antes, um trecho do livro do Apocalipse, que fala. Esse trecho, na verdade, eu trago porque ele é a antífona de entrada da missa de hoje. E diz assim: tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes imolado e com teu sangue adquiriste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Deles fizestes para o nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, esse trecho, já é Apocalipse 5, versículo 9 até o 10, é um trecho que fala sobre o reinado de Jesus Cristo, e com isso ele trata de que Jesus é aquele que é soberano sobre os povos. E nessa evangelização dos povos, Maria tem fundamental importância, porque nós vamos perceber ao longo das lives, como que Nossa Senhora vai se adequando, a evangelizar os povos com a realidade daquele povo. Aquilo que para nós na renovação carismática se refere ao dom das línguas, Nossa Senhora, na sua missão para os povos, ela apresenta esse dom, fazendo com que os povos sejam evangelizados na sua língua materna. Então, nós vamos identificar isso agora na mensagem de Guadalupe, tendo também como pano de fundo uma leitura também do livro do Apocalipse, só que agora no capítulo 12, primeiro e segundo versículo, a princípio, e vai dizer: então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher
vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar à luz. Vamos permanecer nesses dois versículos aqui, para a gente entender um pouco sobre, a figura de Nossa Senhora de Guadalupe. Então você pode meditar junto com a sua Bíblia e verificar esses sinais. Então Nossa Senhora de Guadalupe, com os sinais que nós vimos no livro do Apocalipse. Diferente daqui da imagem que nós temos de Nossa Senhora de Pentecostes, muito cara para nós da Renovação Carismática Católica, não tão conhecida, na igreja como um todo com esse título, mas me referindo aqui a Nossa Senhora de Guadalupe, com os sinais do Apocalipse. E para que a gente possa entender essa imagem, que é um quadro milagroso, ela primeiramente foi uma visita de Nossa Senhora. Nossa Senhora, então, apareceu, uma aparição para um índio convertido ao cristianismo, chamado Juan Diego. Então, Juan Diego, Juan Diego estava caminhando, indo em direção à cidade do México, e ouviu esse chamado de Nossa Senhora. Ela chamava, com a voz doce, Juan Dieguito, no idioma castelhano, no idioma espanhol, como já estava havendo uma colonização espanhola, no ano de 1531, já havia então o México como uma colônia espanhola e já havia o trabalho da evangelização da igreja. Então, essas aparições se deram por 3 vezes. No primeiro dia foi dia 12 de dezembro de 1531, e ela deu uma missão para Juan Diego, pedindo que ele comunicasse ao bispo local que aquele local onde ela se encontrava, um monte, precisaria ser feito então um santuário para a honra e glória de Deus. Ele achou aquilo um pouco temeroso, pela humildade dele, já era um senhor, inclusive, e ele então titubeou, achava que ele não era capaz de fazer isso, inclusive pediu a Nossa Senhora que escolhesse outro, E no segundo dia, na segunda aparição, ele vai até por um outro caminho, com receio de encontrar Nossa Senhora, porque ele precisava buscar um sacerdote para levar a unção dos enfermos a um tio que estava doente. E aí é algo muito bonito, que acontece, porque Nossa Senhora ela fala para Juan Diego que aquela doença não era para a morte, e que esse tio então seria curado, mas que ela mais uma vez o convocava para executar a missão. Juan Diego então, com muitos esforços, ele consegue chegar até o bispo, e o bispo, com toda a prudência que a igreja exige, ele então pede um sinal. E o que se deu naquele tempo então? Era verão, era inverno no México naquela ocasião, por ser dezembro, acima da linha do Equador, era inverno e havia inclusive neve nesse monte. E então, na terceira aparição, no terceiro dia, Nossa Senhora ela dá a Juan Diego flores, inclusive rosas, para que ele levasse até o bispo, e assim pudesse fazer com que ele acreditasse que aquele milagre vinha do céu, uma vez que num período de neve seria impossível, coletar rosas naquele monte.
e isso ela fez e o pediu para que colocasse numa tilma. Né? O que é uma tilma? É um manto característico desse povo indígena, né? E esse manto é feito de um tecido com fibras de cacto. E com essa tilma, ela pediu para que ele guardasse, mas que tivesse o cuidado de somente abrir quando estivesse na presença do bispo. Porque tinha um detalhe muito interessante aí nesse momento, né? Então, vejam que naquele momento onde que Nossa Senhora faz as suas aparições, as 3 aparições, Juan Diego conversa com ela, vê Nossa Senhora, ela visita inclusive esse seu tio que estava doente, o tio consegue a cura, também vê Nossa Senhora e exclama para Juan Diego que ela se apresentou a ele dizendo que seria conhecida como a Santa Maria de Guadalupe. E então são milagres naquele momento, né, que foram presenciados pelos habitantes locais naquele momento. E quando Juan Diego chega até a presença do bispo com um sinal que até então ele pensava ser as rosas, ao abrir a tilma, né, ou seja, ao descer novamente aquele manto que ele usava, além de o bispo se espantar de ver aquelas rosas, aquelas flores, naquele momento aparece como que estampado no manto, na tilma, a imagem de Nossa Senhora. E como que ela se apresenta? Ela se apresenta como a mulher descrita no Apocalipse, capítulo 12. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. Estava grávida. E nesse caso de Guadalupe, ela não se apresenta com uma coroa de 12 estrelas, mas com um sentido muito próprio para os indígenas. Então vejamos esses detalhes, né? Então, detalhes que se convergem com a leitura, né? Em volta de Maria, ela tinha, né, essa característica da luminosidade do sol, né? Mulher revestida de sol. Para os indígenas, a lua negra que se apresenta na imagem, ela representa o símbolo do mal. Assim como que em outras imagens Nossa Senhora representada esmagando a cabeça da serpente, em Guadalupe, o fato dela estar sobre uma lua negra significa que ela está vencendo o mal, está pisoteando o mal, porque a lua negra para esses indígenas significava isso, os espíritos malignos. Então Nossa Senhora se apresenta pisando os espíritos malignos. Ela tem segurando seu manto por baixo, né, um querubim, cujas asas são de pássaros característicos daquela região, para mostrar para eles, né, para aquele povo no México, que ela tem um olhar especial para aquele povo que está sendo evangelizado, né? É um período que está começando a haver a evangelização no México. Outras características bem interessantes na imagem. Ela tem o seu manto cheio de estrelas. E o povo indígena daquela região tinha um conhecimento muito vasto na astronomia. Não astrologia, que a gente sabe que, né, é algo que é desprezível, abominável aos olhos de Deus. Mas na astronomia, no conhecimento do movimento dos astros. Assim como os navegantes precisam ter, né, ou os astrônomos, né, que são cientistas. Então, no lado esquerdo, se apresentavam as constelações do norte e do lado direito as constelações do sul. Essa é uma diferença interessante da imagem que se apresenta no Apocalipse. No Apocalipse ela se apresenta com a coroa de 12 estrelas, né, que nós sabemos o significado das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, fundamentos da igreja. E aqui para os indígenas, para fazer muito sentido para aquele povo, essas estrelas vêm detalhadas no manto dela, com as constelações que eles conheciam, né, que fazia sentido
para aquele povo ter o conhecimento do céu, né? E no manto de Nossa Senhora havia também a presença de muitas flores, flores de várias regiões, mas exatamente no centro, no meio, existe uma flor que era caracterizada como que a flor destinada à divindade, à realeza de Deus, né? Estava exatamente no meio do manto, ou seja, no ventre, indicando que naquele manto ali existe uma referência à pessoa de Jesus Cristo no ventre de Nossa Senhora. Um outro detalhe é que ela está cingida com um cinto acima da linha do ventre. E esse sinal, para as mulheres indígenas daquele povo, é o sinal da mulher grávida. Elas usavam esse cinto para indicar que estavam grávidas. Tá? E mais algum detalhe na roupa? Nesse momento, seriam esses os detalhes observáveis naquela época. Mas essas mensagens elas foram sendo como eu posso dizer? Foram mensagens através do conhecimento científico. A imagem de Guadalupe, ela foi algo muito importante, principalmente para os ateus, porque assim como São João Paulo II dizia, né, inclusive fazendo parêntese, ele canonizou Juan Diego em 2002, né, então é São Juan Diego. São João Paulo II ele citava um exemplo de que a ciência e a fé caminham juntas, até o momento que a ciência se rende e se curva à fé, porque a fé ela vai avançar para muito além do que a ciência pode compreender ou pode provar. Nesse caso, o quadro ele é uma grande prova de fé para a ciência. Por quê? Alguns detalhes muito interessantes que o quadro de Nossa Senhora de Guadalupe traz, até chegarmos na mensagem que ela destinou para nossos tempos. Um dos detalhes é que quando começou-se a fazer estudos, a primeira coisa, o tecido da tilma, feito de cacto, ele tem como característica de durar por volta de 20 anos. A imagem de Guadalupe já passou de 4 séculos e continua íntegra. Inclusive, já fizeram réplicas ao longo da história e essas réplicas todas já se desfizeram, porque eram réplicas comuns, não eram réplicas, né, sob uma ação divina. Outro detalhe interessante que a gente vai observar é que essa imagem, né, que está preservada em quadro, né, ela já sofreu ataque terrorista, né, por um radical islâmico, né, que colocou dinamites para explodir. Então tudo em volta explodiu, a cruz de bronze ficou toda retorcida, né, tudo foi projetado para longe e essa imagem num vidro, vamos dizer assim, um vidro simples, né, que não era prova de bala nem nada disso, continuou intacta. Né, isso no início do século XX. Depois, em 1971, né, por um descuido de alguns experimentos, caiu ácido e a imagem não sofreu nenhum dano. E aí tem uma outra curiosidade muito interessante. À medida que a ciência foi evoluindo, né, os cientistas foram fazendo alguns estudos e começaram então a perceber, né, pelo desenvolvimento da óptica, que essa imagem ela não está pintada no manto. Não é as mãos de um artista que puderam fazer isso. É através de um instrumento chamado microscópio de varredura eletrônica. Né? É um microscópio altamente potente. Né? Ele é capaz de ver, por exemplo, átomos, né? A menor partícula da matéria
como unidade, né? Esse mesmo átomo que consegue, por exemplo, ver vírus, né? Não é um microscópio comum de laboratórios convencionais ou laboratórios escolares. Então, esse tipo de instrumento conseguiu perceber que essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, ela se projeta, né, como se fosse... Imaginem vocês, né, quando nós usamos um data show, né, que aquela imagem se projeta sobre uma parede. Ou seja, não há uma pintura, né, mas uma projeção. E quando eles analisaram pelo microscópio, essa imagem ela está a 10 nanomicrons de distância do tecido, ou seja, ela não está impregnada, ela não encosta no tecido, essa imagem ela flutua sobre o tecido. Né? Uma imagem que não está pintada e nem foi fixada. Isso é um detalhe interessante. E quando a pessoa se aproxima por menos de 10 centímetros dessa imagem, ela só vai ver o tecido, ela não vê mais a imagem. Foram feitos testes químicos, e nesses testes, quando eles analisam, né, que tipo de material está ali, não existe nenhum elemento na tabela periódica. Para quem lembra aí na época de estudar a tabela periódica, elementos químicos, nenhum daqueles mais de 100 elementos químicos, se eu não me engano seriam 118, né, no total, não existe na face da Terra nenhum elemento químico que pudesse fazer a matéria que está a pintura de Nossa Senhora de Guadalupe. É um outro detalhe bem interessante. Com relação à estrutura da imagem, ainda tem outros detalhes, né, milagrosos. Esqueci de falar de alguns aqui que eram referentes a eles, né? O fato de Nossa Senhora estar com o cabelo solto se remete à virgindade, que era uma característica das índias, né, de usar o cabelo solto para demonstrar isso, né? Mas voltando a essa parte dos milagres, recentemente, não me lembro agora qual ano, houve uma pesquisa sobre a posição das estrelas e das flores que estão na imagem. E aí um músico percebeu que aquilo ali poderia ser feito como uma notação musical, dispondo essa figura da imagem de Nossa Senhora como que num teclado de piano. E o que aconteceu? Foi produzida uma música muito linda, né? Uma música celestial muito linda, e que eu faço uma reflexão muito particular. Se Nossa Senhora traz no seu manto constelações, né, que já estão criadas por Deus há tantos e tantos anos, Deus já havia sonhado com aquele momento, Deus já havia sonhado com Nossa Senhora desde toda a eternidade, né? Isso é um sinal muito lindo, porque aquela música que hoje é audível pela tecnologia já estava impregnada no cosmos quando Deus criou o universo. Isso é uma maravilha fenomenal da criação de Deus, né? De como que ele já havia pensado no plano de salvação da humanidade, já contando, né, com a ação de Nossa Senhora nesse plano, né, como corredentora para nós. Uma outra coisa muito interessante é que, ao analisar a anatomia da imagem, né, um dos cientistas observou que ela corresponde a uma mulher grávida de 9 meses, prestes a dar à luz. E se a gente observa a questão do dia da aparição, ela aparece 12 de dezembro, e o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo é 25 de dezembro. Uma mulher de 9 meses prestes a dar à luz. Então são muitos detalhes muito ricos, né, que vão fazendo com que a gente perceba quanto carinho de Deus nessa imagem. Também nós temos, né, um outro fator que foi realizado, né, como teste, né, houve um dos cientistas que usou um estetoscópio, aquele instrumento que os médicos usam para ouvir, seja o pulmão, o coração,
e quando ele aproximou da imagem de Nossa Senhora, é possível ouvir os batimentos cardíacos do bebê. Ela que está grávida, se ouve o batimento cardíaco do coraçãozinho de Jesus dentro da barriga de nossa mãe. É uma coisa muito linda. Essa imagem, ela tem a temperatura de uma pessoa, ou seja, a nossa temperatura corporal média é 36,6 graus, 36,3, e quando se projeta o termômetro para essa imagem ela tem a temperatura humana. E aí a gente caminha um pouco mais para um detalhe muito, muito interessante, que é o olhar de Nossa Senhora. Que inclusive eu achei muito parecido com o olhar de Nossa Senhora de Pentecostes, né? Esse olhar declinado, né? Não sei se seria possível comparar, né? Mas eu acho um olhar muito parecido, esse olhar de Nossa Senhora de Pentecostes com o de Nossa Senhora de Guadalupe. Esse olhar aqui, ele é um olhar da mãe olhando pelos seus filhos, e durante o século XX, né, os primeiros estudos de ótica que foram realizados, começou-se então a observar que existia alguma imagem dentro do olho de Nossa Senhora, né? Aparentemente seria um homem barbudo, então começaram a fazer testes e exames da imagem dos olhos de Nossa Senhora, né? Observaram, por exemplo, que existe um princípio da física, né, que ele vale para mim e para você, que é a questão da refração, né, porque nossos olhos são lentes. Então, existe, né, uma refração diferente quando um objeto está sendo visto pelo meu olho direito, ele vai ter uma dimensão e uma distorção um pouco diferente do meu olho esquerdo, justamente porque eles não são a mesma coisa, pela distância. Então, quando a imagem de Nossa Senhora de Pentecostes está aqui à minha direita, a distorção da imagem dela em relação ao meu olho direito tem uma distância e uma refração distinta do meu olho esquerdo, que está alguns centímetros após. E quando eles começaram a observar os olhos de Nossa Senhora, isso se tornou um estudo até muito próprio, né? O olhar de Nossa Senhora, eles começaram a observar que existiam imagens dentro desse olho, imagens que são menores do que 1 centímetro, né? O olho de Nossa Senhora nessa imagem é menos do que 1 centímetro, né? Está beirando em torno de 5 centímetros a 3 centímetros cada olho. E essas imagens, então, têm milésimos e micromilésimos, e eles foram observando que obedeciam às leis da ótica que ocorrem no nosso olho, né? Inclusive com exames de refração de luz, né? Quando nós somos sujeitos à iluminação, à contração dos olhos. E aí, o que eles observaram? Que dentro do olhar de Nossa Senhora estava uma cena. E nessa cena foi possível observar que havia um índio abrindo uma tilma diante de um bispo que se emocionava ao ver as flores. E aí, quando eles vasculharam mais aquela imagem, viram que tinham outros personagens também, né? Alguém que estava auxiliando o bispo, espantado igualmente, todos com uma expressão de espanto. Havia também uma mulher negra. Naquela época havia escravidão, né, da população negra, e existia nessa imagem, nessa cena no olhar de Nossa Senhora, uma mulher nesta sala onde estava projetada essa imagem. Ou seja, ficou muito mais do que comprovado pela ciência que a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, no seu olhar, representa como que uma fotografia dela, de Nossa Senhora, olhando para o momento em que Juan Diego apresenta a sua tilma aberta para o bispo, e quando as rosas caem, que o bispo já se espanta, fica estampado na tilma Nossa Senhora que está olhando para eles.
Então, aquele ângulo de imagem que Nossa Senhora está vendo, né, ela está olhando a cena, né, naquela sala e vê todo o contexto das pessoas. É como se ela estivesse, por exemplo, de uma janela olhando para dentro da sala. Então, naquela sala é possível ver o Juan Diego abrindo a tilma, o bispo olhando, né, um ajudante do bispo espantado também, uma mulher negra e alguns personagens. E acontece algo muito interessante. Conforme foi avançando a tecnologia, eles perceberam que no centro do olho de Nossa Senhora, no centro da imagem, mas a coisa que foi a última a ser identificada pela ciência foi uma família indígena. Então, quando os cientistas descobriram isso, a conclusão dos estudiosos foi: essa é uma mensagem de Guadalupe para o século XXI. Por quê? Porque somente neste século o ser humano teve tecnologia suficiente para poder enxergar na menina dos olhos de Nossa Senhora aquela família. Aquela família que estava sendo composta por uma mãe jovem, um filho carregado, né, num manto nas costas, como é habitual em vários povos pelo mundo, inclusive por esses indígenas, né, como se fosse uma espécie de rede, uma criança sendo carregada nas costas. Havia um pai, um casal de filhos maiores um pouco entre esse pai e essa mãe. E um pouco mais atrás havia um casal de idosos, né, que no contexto familiar a gente logo associa como os avós. Então, o que Nossa Senhora de Guadalupe, né, já lá em 1531, veio trazendo de mensagens para nós? Assim como no livro do Apocalipse, ela chama a atenção para duas coisas importantes, mas que estão totalmente vinculadas. A questão da responsabilidade com a vida. Nossa Senhora vem grávida. E o que a gente vê no livro do Apocalipse, no capítulo 12, que o dragão, a antiga serpente, ela vem e se coloca diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para devorar o seu filho. Então, Nossa Senhora vem grávida, mostrando a importância da maternidade e fazendo um grande alerta para os tempos atuais, que nós veremos em outras lives, a preocupação dos céus com relação ao aborto. Algo que nós devemos combater ferrenhamente com todas as ferramentas legais e espirituais que nós temos. E esse fator crucial, o que está no centro do olhar de Nossa Senhora? O que ela faz nós enxergarmos, nós cristãos do século XXI? Que o grande olhar dos céus, a grande preocupação de Deus que Nossa Senhora anuncia para os tempos atuais é a família. Veja que naquela época era necessário evangelizar um povo que começava a ser catequizado, um povo que estava sendo preparado para acolher o Deus verdadeiro, um povo que vinha do paganismo, adorava outros deuses e que agora passa a conhecer o Deus verdadeiro e conhece a Mãe de Deus. Mas a mensagem atual, Nossa Senhora, ela traz a família como centro. E hoje nós vemos quantos ataques a família tem sofrido das forças infernais. Então, desde o início, a luta entre a mulher e o dragão, ou entre a mulher e a antiga serpente, justamente é o ataque à família. Quando Adão e Eva são tentados pela serpente, aquela família é desestabilizada da sua ordem natural. Começam a haver as acusações, né? Adão acusa Eva, né? E aí Eva bota a culpa na serpente. Mas veja que foi perdido o equilíbrio, foi perdida a harmonia desde o princípio. Então a família sempre foi atacada pela serpente. E agora, mais do que nunca, a maior investida do inimigo de Deus tem sido contra a família. E por isso
Maria, em ordem de batalha, Maria, Nossa Senhora de Guadalupe, ela, a mulher revestida de sol, que pisa a cabeça da serpente, ou como para os indígenas do México, pisa a lua negra, né, os espíritos malignos, ela se coloca à frente, olhando para as nossas famílias. Então, Nossa Senhora tem essa grande mensagem. Veja como a realidade está hoje. Infelizmente, a gente acaba tendo até notícias desses tempos de que algumas famílias não têm aguentado viver o tempo da quarentena, convivendo entre si. Para elas é difícil demais suportar a convivência entre os seus próximos. A gente já tem notícias que, por exemplo, na China, aumentou consideravelmente o caso de divórcios no período logo após a quarentena, porque essas famílias não conseguem conviver como família. Nossa Senhora tem uma resposta muito boa, excelente, eu diria, para esse tempo. O que sustentará a minha e a sua família é o poder da oração. É você saber que tem uma mãe que batalha por você e por sua família. É você se colocar em oração com o rosário de Nossa Senhora. Comece a rezar com a sua família o terço todos os dias, em família. Experimente essa graça de lutar pela sua família. Experimente a graça de lutar pela vida, por aquelas pessoas que hoje ainda estão sendo sujeitas à voracidade do dragão. Quantas vidas inocentes estão sendo mortas, quantas famílias estão sendo destruídas. Então, a grande mensagem, né, para a gente fechar, é que Nossa Senhora de Guadalupe vem trazer. Ela atravessou os séculos rendendo a ciência à fé. Mas hoje, especialmente, diante de todas essas coisas, ela vem falar para nós que a menina dos olhos de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, aquilo que é o grande projeto de Deus desde toda a eternidade, é a minha e a sua família. E é isso que Deus quer preservar, é isso que Deus quer cuidar de cada um de nós. Então, com essa referência tão antiga, né, que Nossa Senhora tem como aquela que é a padroeira, ela foi declarada padroeira das Américas. Podemos cantar então, louvando a Deus por essa mãe e consagrar a nossa família a esta mulher revestida de sol, a Mãe do Céu Morena, que se apresentou para os indígenas como Mãe de todos os povos. Mãe do Céu Morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora desses povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças, derrama sobre os jovens tua luz, aos pobres vem mostrar o teu Jesus, ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe, ensina quem tem tudo a partilhar, ensina quem tem pouco a não cansar, e faz o nosso
a esperança sobre nós. Ensina o povo a não calar a voz. Desperta o coração de quem não acordou. Ensina que a justiça é condição de construir um mundo mais irmão, e faz o nosso povo conhecer Jesus. Quero agradecer a sua companhia nessa noite. Então, a cada sexta-feira, a gente vai trazer um pouco mais sobre essas aparições de Nossa Senhora e esse desvendar do plano de Deus na nossa vida. Então, que você fique em paz, fique com Deus e até a próxima.